Tá, agora que eu já tô cheirosinha, já tomei meu banho, tô com meu cafezinho. Agora a gente tá pronta pra começar a conversar. E para trazer esse assunto, que é exatamente o que está no título, hoje a gente vai se maquiar. E eu já comecei a aplicar alguns produtinhos aqui, porque houve um equívoco. Eu esqueci de ligar a minha luz da ring light e, enfim, ignorem e vamos seguir. A gente vai aplicar uma bruma agora e a gente vai começar a conversar sobre o que exatamente traz no título. Eu sou daqui de Sorocaba. Estou usando essa base maravilhosa da unha. Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo, e mais ou menos 10 anos na minha vida eu tento gravar vídeos para internet, YouTube, as outras redes, enfim. Eu sempre gostei muito de editar, mesmo que eu não soubesse. Por exemplo, se eu tiro uma foto, eu amo os detalhes de poder editar ela, e isso sempre me causou muita ansiedade. Lembrando, isso fazendo há 10 anos atrás. E como eu sempre tive muito desejo que se tornasse realidade esse sonho, eu comecei a ter mais crises de ansiedade e a me questionar. E detalhe, isso ninguém que me conhece sabe. Acho que só alguns mais íntimos mesmo. Dá pra contar no dedo as pessoas que sabem. Se você sabe, e se estiver assistindo esse vídeo, se sinta privilegiado. Eu tô brincando. E aí, conforme eu fui tendo essas crises de ansiedade, hoje, sendo uma estudante de psicologia, eu sei que isso não começou por conta de eu não conseguir gravar os vídeos. Eu sempre tive. Só que, quando a gente começa a olhar ao nosso redor, a se olhar, aí o quadro muda. O cenário muda totalmente. Porque você começa a enxergar coisas que você não conseguia enxergar antes. E por que eu resolvi trazer esse título como vocês estão vendo aí? Aliás, quem ficou até aqui está curioso para saber o que se trata meu vídeo. É porque existem milhares de pessoas passando pelo mesmo que eu tô passando. Ah, Larissa, mas o que você tá passando? Ansiedade, depressão, todas essas crises, vocês acham normal? Então eu resolvi matar essa Larissa que sente todas essas coisas e reagir. Se eu quero tanto gravar um vídeo pra internet, por que eu só não começo? Por que eu tenho que ficar esperando um momento bom? O que é o momento certo, né? E aí eu comecei a refletir, conversando muito com a minha terapeuta. Inclusive, eu vou deixar o arroba dela aqui. E vocês seguem ela é muito boa, ela é uma psicanalista. E eu comecei a refletir muito sobre o que eu tô fazendo para mudar esse cenário. E a verdade, gente, é que eu tinha me acomodado. Eu tinha me acomodado de uma tal maneira que eu não conseguia me enxergar. Eu conseguia enxergar as pessoas que estavam, aliás, ao meu redor, mas eu não conseguia me enxergar. E como que resolve isso, Larissa? Fazendo terapia. Não tem outra alternativa. A gente está sujeito a passar por questões imensas na vida. Então, se a gente não tá bem com a nossa mente, com o nosso comportamento, com as nossas questões, se a gente não tá bem resolvido com isso, a gente não vai ficar bem e a gente não vai sair do lugar. E era exatamente isso que estava acontecendo comigo, até eu resolver reagir. Tem pessoas que gostam de escrever, tem pessoas que gostam de cantar, e eu gosto de gravar. Só que detalhe, levou 10 anos para mim entender
Que eu só precisava agir. E sim, isso é emocionante, porque bastou no máximo 2 sessões de terapia para mim entender que eu era importante. E o que isso vai ajudar você que tá assistindo meu vídeo, né? Mano, eu acho que eu sou a prova viva, né? Uma pessoa que tem ansiedade, que faz psicologia, que tem todas essas questões na cabeça, está dizendo que 2 sessões de psicanálise foi o bastante para ela entender que ela é importante para si mesma, então eu não preciso falar mais nada, né? Então, ao decorrer da minha vida, vamos por partes, né? É muita coisa. Como que eu consegui me enxergar? Como que eu consegui ir para terapia? Como que eu consegui enxergar que o que eu estava fazendo comigo era simplesmente matar? Então, voltando ao assunto, né? Porque parou aqui minha câmera e eu não tinha visto. Eu tô aplicando um contorno e olha tipo o Chuck já dá pra maquiagem, né? Da outra cara. E eu tô olhando aqui porque tem um espelho. Eu sempre trabalhei com tudo e muito nova. Eu trabalhei com produção, eu trabalhei com comércio e... Gente, eu amo rímel Bordeaux e eu comprei esse aqui, ele é da Vizela e ele é bem Bordeaux mesmo, só que eu sinto que quando eu passo ele, sei lá, como ele é bem Bordeaux mesmo. Nossa, eu tô tremendo. Enfim, agora eu vou contar um caso pra vocês de quando eu era mais jovem, bem mais jovem. Ó, eu vou passar esse iluminador da Ruby Rose, vamos ver se dá pra... Vou passar só nas maçãs, assim. Quando eu tinha 14 anos... Aliás, vamos começar pelo começo, né? Pra história não ficar sem anexo. Eu morei com a minha avó até os meus 10 anos, mais ou menos. E... eu sempre fui uma menina assim, muito tímida, muito acanhada. Pelo convívio ali onde eu cresci mesmo. Minha avó sempre me ensinou muito boas maneiras. Só que... enfim. Quando eu tinha 10 anos, eu voltei a morar com a minha mãe. E aí, conforme eu voltei a morar com a minha mãe, eu fiquei ali até os 14 anos, uma pessoa muito quieta, uma menina muito quieta, não interagia com as pessoas. Mas assim, até essa idade mais ou menos, eu era bem zoada na escola. Bem zoada mesmo, porque assim, eu era isso aqui. Literalmente, eu era muito magra. E eu queria ser muito magra igual aquele jeito hoje. Eu era muito magra mesmo. Eu acho que eu pesava uns 48 quilos, por aí. E eu sou alta, eu tenho 1,70. Aí, quando eu completei 14 anos, eu tava tomando banho. Eu lembro que a gente ia numa igreja. Era uma igreja de renovação católica, aquela carismática que falam. E a gente foi na missa de manhã. E aí, de tarde, assim, depois do almoço, a gente ia ter tipo uma feira ali, tipo uma festa. E eu só sei que tinha aqueles futebol de sabão que fala, né? E aí, eu lembro que eu implorei pra minha mãe: mãe, deixa eu ficar, por favor. E minha mãe não queria deixar, porque depois ela ia ter que me buscar. Aí eu lembro que ela deixou, acabou deixando, sabe? Eu brinquei o dia inteiro.
Só que eu lembro de um detalhe muito significativo hoje. Que eu caí e bati essa parte aqui do seio, sabe? E doeu muito. Eu lembro que até sangrou. E quando eu cheguei em casa, minha mãe ainda queria me bater. Coitada, se ela vê hoje. Aí, quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu tava sentindo muita dor, assim. Ela falou, vai tomar banho, né? Porque eu tava correndo o dia inteiro. E eu fui tomar banho. Só que, tipo, eu lembro que no banho mesmo, conforme eu me lavava, eu tomava banho assim, eu sentia um carocinho. Tipo, era minúsculo. Era impossível de sentir, eu nem sei como eu senti aquilo hoje. Eu me pergunto isso todos os dias. E aí, eu lembro que eu chamei minha mãe e falei, mãe, tô com isso, isso e isso. E ela falou pra mim, para de pôr coisa na cabeça, menina, não é nada. E, enfim, era um câncer. Era um câncer de mama e eu sempre dependi muito do SUS, né? A gente sempre foi pessoas humildes, a gente não tinha convênio. E por depender do SUS, eu esperei durante 5 anos, eles ainda perderam minha ficha. E, enfim, quando eu completei 18 anos, eu lembro que... 18 não. Eu operei... 18 sim. Eu operei... Eu fui lá para Osasco, porque não tinha vaga em Sorocaba. Eu consegui operar, e tô bem, tô viva. E isso acarreta mais ainda coragem para vir aqui gravar, para dizer para você que, tipo, a ansiedade, a depressão, elas são reais, elas existem. Só que a gente consegue vencer. E é por isso que eu resolvi vir gravar esse vídeo com todo o meu coração, com toda a minha alma. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtem, comentem. Eu quero cada vez mais gravar muito mais vídeo aqui pro canal. Esse é só o primeiro. Eu pretendo gravar todos os dias e editar. Eu quero que isso vire meu trabalho. E eu sou muito grata por ter conseguido ligar. Eu vou até chorar. Não posso chorar. Eu sou muito grata. Tô até enrolando as palavras aqui. Por conseguir gravar, por conseguir ligar a câmera e conversar e contar a minha história, contar quem eu sou. Porque eu sei que todas as pessoas que têm uma carreira, que têm um grande sucesso, de algum lugar elas começaram. E, gente, é isso. Eu espero que vocês curtem, comentem. Por favor, me siga aqui. E um beijo. Eu vou deixar o meu Instagram, o Instagram da Elis, minha terapeuta. Um beijo, Elis. Amo você de paixão. Você tem me ajudado muito, você não faz ideia. E é isso, gente. Muito obrigada.